Uma das figuras mais presentes em todo o Novo Testamento é aquilo que a doutrina cristã posterior passou a chamar de diabo ou Satanás. O nome do ser vil e maldoso que ilustra várias passagens dos evangelhos e das epístolas do Novo Testamento é derivado do termo grego diabolos, ou seja, aquele que joga ou arremessa de um lado para outro. Uma nítida alusão a um indivíduo que provoca discordância entre duas partes. O termo grego é, em parte, uma adaptação do vocábulo hebraico Satã, presente várias vezes na Bíblia hebraica, chamada pelo cristianismo de Antigo Testamento. Mas, como é sabido, há diferenças enormes e intransponíveis entre as duas palavras, a começar pela aplicação. Na Bíblia hebraica, o termo Satã é usado em sua maioria para antagonistas ou opositores, pessoas cujo propósito e função seria de servir como contraditório, como vemos, por exemplo, em 1 Samuel 29, 4, em relação ao próprio Davi, que levantou suspeitas dos príncipes filisteus devido à possibilidade dele se voltar contra eles durante a campanha militar. Da mesma forma, Hadad, o idumeu, é chamado de Satã, pois foi levantado, segundo o texto de 1 Reis 11:14, contra Salomão, a fim de se opor ao rei de Israel. Em apenas 4 situações, temos de fato menção a Satã num papel mais metafísico, como no caso de Balaão e seu opositor a caminho de Moabe, segundo lemos em Números 22:32. Também no censo ordenado por Davi, em 1 Crônicas 21, verso 1, Jó e as provas pelas quais passou, capítulo 1, verso 6 em diante, e no desafio à integridade de Josué, o sumo sacerdote do retorno do exílio babilônico, em Zacarias 3, 6 a 10. O que se vê, entretanto, em todas essas situações é que o personagem chamado de Satã não está em aberta e franca oposição a Deus. Pelo contrário, é um agente de juízo que demanda justiça e severidade, porém sempre submisso às ordens de Deus. No Novo Testamento, porém, Satã ganha outro nome, diabo, e é visto como um ser perverso, maldoso, caluniador e que busca tentar as pessoas a fim de levá-las à desobediência e à condenação. Este ser seria uma espécie de anjo caído que se rebelou contra Deus e que foi lançado na terra para que seduzisse o homem ao erro. Cabe lembrar que, em parte alguma da Bíblia hebraica, Satã se reveste destas características, e muito menos é retratado como um rebelde contra Deus. Por todo o relato dos evangelhos e das epístolas, entretanto, lemos menções ao diabo e seus asseclas, os demônios, perturbando, seduzindo, fazendo os humanos sofrer e sempre tentando, e por vezes até conseguindo, frustrar os planos do Deus neotestamentário. O contraste é nítido, e as discrepâncias entre a Bíblia cristã são relevantes e irreconciliáveis. E isto é inegável. Porém, ao analisarmos a biografia do diabo cristão, as suas investidas contra as pessoas,
as suas más intenções e a sua aclamada falsidade e uso de mentiras, comparando tudo isso ao comportamento, palavras e ações de Jesus, pode ser que tenhamos uma grande surpresa. A fim de trazermos as verdades sobre esses fatos, seria bom que assim procedêssemos. Segundo Apocalipse 12:10, Satanás, o diabo, é caluniador, ou seja, alguém que acusa os outros falsamente, imputando-lhes crime ou erro. Entretanto, quando analisamos alguns discursos de Jesus, em especial aqueles nos quais ele menciona os fariseus, o que mais lemos são meras acusações, sem nenhum embasamento ou respaldo. Bem, pelo menos não encontramos nada que possa desabonar a conduta dos fariseus quanto ao que ensinavam e certamente quanto ao que viviam. Curiosamente, Jesus acusa os fariseus de hipocrisia, os calunia, mas é justamente eles que o convidam para festas, banquetes e jantares. Inclusive alguns deles, segundo o próprio Novo Testamento, dentre os mais famosos que passaram a segui-lo e a servi-lo. E de que forma, então, confirmamos que as alegações de Jesus sobre eles não passavam de calúnia? Pela simples generalização. Em Mateus 23, que traz o seu mais inflamado discurso contra os mestres fariseus, Jesus diz a todo tempo: ai de vós, fariseus hipócritas. Seriam hipócritas, então, até mesmo os que passaram a segui-lo? Será que todos comportavam-se de forma idêntica? Logicamente que não. Segue-se que esse discurso nada mais é, ou nada mais foi, do que uma tentativa de imputar a eles culpa indevida, mera calúnia. O diabo cristão é simbolizado pela serpente, de acordo com Apocalipse 20, verso 2. Entretanto, é surpreendente que, de certa forma, Jesus tenha igualmente se comparado a ela, como lemos em João 3,14. E por mais que se cogite que a serpente a qual Jesus teria se comparado não era algo obscuro ou que representasse algo negativo, isso não é verdade. A serpente de bronze era o símbolo do pecado, do erro do povo. Dizer que a serpente em si curava as pessoas é simples e crassa idolatria. Não era o caso. Objetos e símbolos não têm o poder para nada, e em lugar algum das Escrituras, a serpente é algo que represente o bem. Da mesma forma, Jesus também ordena que seus seguidores sejam astutos como as serpentes. Mateus 10:56. Astúcia, aliás, foi o adjetivo atribuído à serpente do Éden, igualmente, se vocês lembram da passagem. O diabo cristão é visto como a estrela da manhã, conforme a interpretação cristã normativa de Isaías 14:12. Curiosamente, entretanto, é sabido que Jesus também reivindica este título em Apocalipse 22:10, e Pedro também alude a ele por meio desta simbologia, em 2 Pedro 1:19. A estrela da manhã é uma alegoria que representa o planeta Vênus e as divindades babilônicas Star ou Astaroth, figuras emblemáticas que representam o sagrado feminino, a beleza, o erotismo, as paixões desenfreadas. Estas divindades antigas passaram a ser vistas como demônios na tradição cristã medieval. Aparentemente, ninguém então jamais desconfiou de nada disso ao ler o texto do Novo Testamento, que dá a Jesus exatamente um dos títulos mais conhecidos daquelas deusas lendárias. O diabo cristão é tido pela interpretação tradicional como um rebelde que quis ser semelhante a Deus,
conforme a interpretação cristã normativa de Isaías 14, 13 a 14. Bem, a mesma pretensão pode ser vista em Jesus, quando ele alega ser um com o Pai e ao proclamar aberta e claramente que quem via a ele via a Deus, ou seja, ele se dizia ou se fazia como alguém que seria semelhante a Deus. João 14, verso 9. Muito embora ele tenha dito certa vez que o Pai, isto é, Deus, era maior do que ele, várias vezes se fez igual a Deus, arrogando-se a si mesmo o título de Eu Sou, João 8,58, tendo até mesmo dito que Abraão viu a sua glória, isto é, sempre disse de si mesmo como alguém divino e compatível com o próprio Deus. Uma das funções do diabo cristão é enganar, de acordo com Apocalipse 27 a 8, e especificamente enganar as nações, os gentios. Porém, é estranho que Jesus tenha dito abertamente que suas parábolas tinham como função básica enganar as pessoas. Como? Cegando-lhes o entendimento em escancarado favoritismo aos seus seguidores imediatos. Mateus 13, 11 a 12. Se ele considerava muitos como cegos, a Torá ordena que não se coloque tropeço diante de um cego. Levítico 19, 14. Jesus diz que ele veio para aqueles que veem, isso é, para aqueles que têm entendimento, se tornem como cegos. João 9, 39. Curiosamente, Israel jamais aceitou Jesus como Messias, apenas as nações gentílicas. O diabo cristão é o pai da mentira, de acordo com João 8,44. Mas o que dizer de Jesus, que dizia ser o Messias, sem não ter realizado nunca as obras que o Messias viria a realizar? Ele dizia também ser o Filho de Deus, sendo que na Bíblia hebraica o próprio Deus diz que Israel é o seu filho. Êxodo 4, 20 a 22. Jesus disse que Deus não o deixaria só. João 16, 32. Na cruz, porém, ele teria perguntado por que Deus o havia desamparado. Mateus 15, 34. Ele disse certa vez que não iria a uma festa, mas depois foi, disfarçado, para não ser reconhecido. João 7, 8 a 10. Jesus, enfim, não parece ter sempre pautado a sua vida unicamente pela verdade, principalmente quando prometera voltar ainda naquela geração para a qual ele falava. Naturalmente, ninguém duvida que também aqui a verdade lhe faltou.